Fazendo um vídeo de desenhar um mangá do zero, eu me lembrei que já tinha recebido uma pergunta sobre como começar a desenhar. Até tem um outro vídeo que eu falo sobre quando é o melhor tempo de começar a desenhar. Mas se eu fosse começar hoje, como eu começaria? E foi nessa dúvida que gravei esse vídeo. Oi, meu nome é Mariana e bem-vindo ao E se começar hoje? Vou contar como eu planejaria o meu aprendizado em desenhar como se estivesse começando do zero. Então, bora lá? Para começar, eu primeiro pensei sobre como comecei a desenhar. E falando a verdade, lembro muito pouca coisa. Eu comecei a desenhar porque eu conheci o mangá e me apaixonei, porque foi a minha descoberta de que as histórias que eu assistia poderiam ser criadas em histórias em quadrinho. Até isso, provavelmente eu nem sabia que eram pessoas que desenhavam os animes e mangás. Não me perguntem como eu achava que era feito. Nunca tinha pensado sobre até conhecer o mangá. E foi totalmente por isso que eu decidi começar a estudar desenhar. Eu queria ser uma mangaka. Mas como eu era uma criança, eu não tinha noção de nada. Eu não sabia estudar também. Então eu só ficava copiando as ilustrações do mangá. Sem contar que, quando eu era criança, a internet também ainda era um bebê. Então não tinha todo o material que tem hoje em dia. Só para ter uma noção, eu comecei a desenhar antes mesmo do YouTube nascer. Ou seja, não tinha vídeo ensinando. Era comprar livros sobre como desenhar e praticamente eu nunca consegui terminar de ler um livro inteiro desses, por achar sem graça. Então já imaginam, eu estudava do jeito que dava. O meu início não foi um bom exemplo, mas agora que tenho outra mentalidade e tem muito mais material, com certeza dá para fazer um plano bem mais interessante. Mas antes de falar sobre como seria meu planejamento, queria apresentar quem estou desenhando nesse vídeo. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe essa fanart de uma personagem de jogo, a Oichi de Sengoku Basara. Eu estava navegando pelas minhas pastas de ilustras antigas, quando encontrei essa ilustra aqui, que foi uma fanart que eu fiz quando ainda estava iniciando no digital. E o mais legal é que ela foi a primeira ilustra que eu desenhei no Paint Tool Sai. Primeira ilustra de um programa, falando sobre começar a desenhar. Acho que os dois se encaixaram no contexto. A ideia era refazer, mas acabei indo para corpo inteiro, porque estava muito legal desenhar ela. Aliás, Sengoku Basara é uma série de jogo produzida pela Capcom, onde eles são baseados em personagens históricos reais do Japão. E a Oichi, que eu estou desenhando, é a irmã do famoso Nobunaga Oda. Infelizmente, o marido dela traiu Nobunaga e foi morto, enquanto ela continua viva, mas depois da perda, ela perdeu a sanidade e anda vagando com várias mãos do submundo que sugam as vidas dos seus oponentes. Eu não sou muito de jogar, mas Sengoku Basara foi um jogo que eu gostei muito e dentro dele eu amava usar a Oichi para lutar. Sem contar que o visual dela é lindo. Agora que já apresentei, vamos ao que interessa. Como se planejar para começar a desenhar? Pensando nisso hoje, não tenho dúvidas do que eu iria fazer. A primeira coisa que eu faria é procurar referência de artista do caminho que quero seguir. Eu tenho foco no estilo mangá por conta que meu objetivo sempre foi desenhar mangá. Ou seja, eu tinha o objetivo certo que já apontava para que tipo de referência eu deveria recorrer. Então primeiro, tente descobrir por que você quer desenhar. É para criar mangá? É para aprender animação? É porque ama um estilo de traço e quer aprender a desenhar aquele traço? Fazendo perguntas assim, acho que já dá para ter uma noção de um artista, mangaka ou animador que pode ser sua referência. Sabendo disso, eu assistiria a alguns canais de YouTube de ilustração que você até pode conhecer. Claro, primeiro recomendo aqui o meu canal, que aliás, se não se inscreveu ainda, se inscreve agora porque vem muito mais vídeo interessante por aí. Mas agora falando de outros, o que eu sempre recomendo é o Naoki Saito.
Ele é um ilustrador profissional em estilo mangá e anime. E o canal dele ensina muita coisa sobre traço mangá, mas também sobre como pensar na ilustração, como mudar a sua mentalidade e sobre composição em geral. Recomendo para todo mundo que queira aprender a desenhar, porque mesmo que seu foco não seja o traço de mangá, tem muita coisa que pode ser aplicada em outros estilos. Segundo canal que eu recomendo é o canal do Brush Rush do Guilherme Freitas. O cara é bom demais, e se for recomendar curso, com certeza é o curso dele que eu recomendo. Até porque eu fiz o curso de pintura digital dele e me ajudou muito para melhorar nessa parte. Eu adoro os vídeos que ele fala sobre composição e cenário. E o bom é que ele não tem um foco em estilo mangá. Então se você quer seguir outro estilo, sem dúvidas essa é uma boa referência. Claro, tem outros canais interessantes também, mas eu vou deixar esses dois porque são os que me ajudou mais. E se você conhecer outros, comenta aqui embaixo para a gente poder trocar informações. Mas só procurar referências e assistir vídeos tutoriais não adianta de nada. O que importa é a ação. Então o segundo passo seria copiar as ilustrações. Se tem uma coisa que eu faço até hoje, é isso. Copiar e depois tentar aplicar nas minhas ilustrações o que eu aprendi copiando. E se pensar agora, eu também comecei copiando as ilustras das mangakas que eu admirava. Eu não vejo mal em copiar as ilustrações dos outros para estudo pessoal. Eu aprendi assim e até hoje faço isso para melhorar algumas coisas que eu não sei desenhar bem. O problema começa quando você copia e posta como se fosse original seu. Aí o negócio fica feio. Sério, problema de direitos autorais é muito complicado. Por isso que além de copiar, o interessante é você tentar aplicar o que copiou em uma ilustração original. Eu acho difícil você estar copiando e não perceber alguma coisa durante esse processo. Seja a forma que a mão é desenhada, ou a forma que os objetos estão posicionados naquela cena de ilustra, ou até a expressão. Essas coisas pequenas. Pegar o que percebeu e tentar fazer isso em um personagem original seu, com certeza vai ser bem desafiador. Detalhe, não estou falando de pose. Fazer a mesma pose não é a mesma coisa. O que eu digo são detalhes muito pequenos. Por exemplo, eu estive estudando em como fazer um rosto masculino mais atraente. Então eu fui atrás de uma ilustradora, que eu sabia que ela desenhava personagens masculinos lindos, e eu copiei a ilustra dela. E não vou mostrar aqui a ilustra porque não quero ter problemas depois. Depois que eu copiei, eu descobri que o rosto que eu desenhava era muito mais estreito e tinha um equilíbrio diferente entre os elementos. Se o tamanho do rosto é diferente, é claro que a composição mudaria. Então depois disso, eu continuei repetindo várias vezes o treinamento de rosto masculino, até que hoje eu estou um pouco mais feliz com o resultado que tenho. E esse é praticamente o terceiro passo que eu aprendi com os vídeos do Naoki Saito. Ele ensina exatamente sobre essa questão de descobrir os detalhes. Tem um vídeo que ele ensina como melhorar o traço em 3 meses. E o ciclo que ele ensina é exatamente você tentar fazer uma ilustra no mesmo estilo da sua referência, depois descobrir o que não está funcionando e estudar aquilo até ficar em um ponto que você fique satisfeito. E é nesse momento de estudo que eu aplicaria as formas básicas. Por exemplo, se a minha meta é estudar olhos, eu vou ir atrás da estrutura dos olhos, que é um círculo. Se for anatomia, eu sei que as formas geométricas vão me ajudar a construir a anatomia. E assim em diante. E praticamente esses seriam os passos que eu seguiria se eu estivesse começando hoje. Assim como são os passos que eu sigo atualmente quando quero melhorar algo. O legal disso é que estudar as estruturas básicas se torna algo muito divertido. Para dar um exemplo, eu gravei o vídeo do lobo do gato de botas fazendo exatamente esse ciclo. Primeiro, eu estudei a estrutura de rosto, depois a de olho,
Depois copiei algumas imagens de cabeça de lobo que eu vi no Pinterest e enfim comecei a desenhar em posições que eu imaginava até chegar no lobo final. Eu não achei chato em fazer círculos e triângulos quando estava funcionando muito bem naquele meu objetivo. E não só no lobo, mas eu pretendo ainda continuar aplicando esse método nos meus estudos de objetos, de outros animais e em cenários também. Claro que no início você pode estranhar e nem saber por onde começar a melhorar. E quando você se sentir perdido, tenta ver qual foi a sua percepção daquele momento. O que saiu diferente daquela referência? Será que essa é a posição disso ou daquilo? É esse tipo de dúvida que vai te mostrar o que procurar para estudar. No começo é estranho, mas conforme você for fazendo esse ciclo, vai começar a ter mais facilidade de encontrar os erros e temas para estudar. O que importa é você conseguir verbalizar o que está sentindo de estranho naquele desenho. E depois de várias vezes que já fez esse ciclo, assim como o Naoki Saito dá a dica, tenta refazer a primeira ilustra que fez nesse processo. Você vai sentir a diferença. E aqui terminamos não só os passos, como também a ilustra. Essa Oichi ficou linda demais. Se eu estava com vontade de desenhar ela de corpo inteiro, acho que agora entendi por quê. Adorei muito como ela ficou nessa cena. Mas e aí? O que achou desses passos? Cada um tem um jeito de aprender, então não vou dizer que essa é a única forma de estudar. Mas espero ter ajudado em pensar sobre que passos tomar para começar a aprender a desenhar. Agora que gostei de desenhar essa Oichi, bateu vontade de fazer os outros personagens de corpo inteiro também. Mas acho que vou deixar só para fazer uma ilustra que seja mais ou menos parecida com a ilustra que deu ideia desse vídeo. Coitada, ela ficou tão feinha nessa versão e eu achando que estava arrasando. Por isso que é bom refazer ilustra. A gente consegue ver o quanto ficou melhor depois de tanto tempo treinando. E claro, o mais importante, colocar mão na massa. Não adianta nada aprender a teoria e não desenhar. Porque no final de tudo, a gente só aprende a desenhar desenhando.